Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Vamos compartilhar mais um texto da palavra do Senhor. Esse texto está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 9. Nos diz o seguinte: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque dos filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Pai Santo, em nome de Jesus te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre e são a causa de não sermos consumidos. Fale conosco, Pai, através da tua palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de entrarmos na palavra, no sermão, não é? Mais uma vez, solicitar a você que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem visto, que tem gostado, lá no YouTube tem uma mãozinha assim, clique nela, curta. Por que disso? Porque quando você faz isso, você contribui para que a plataforma leve esse vídeo, leve essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou, comente: olha, gostei, palavra abençoada, não é? Se você tem um pedido de oração, coloca lá também, né? Hoje a gente vai estar orando pelos pedidos de oração. Se você puder, compartilhe, manda o link para um amigo, no WhatsApp, no seu Instagram, no Facebook, não é? E assim nós vamos estar espalhando a palavra do Senhor, uma mensagem de fé, de esperança, de vida, não é? Mas bom, vamos nos ocupar agora da ministração da palavra do Senhor. Elias tinha passado por uma experiência extraordinária, uma experiência altamente bem-sucedida. O Senhor havia usado esse profeta para proferir uma palavra de Deus, uma palavra dos céus para aquela nação, que durante 3 anos e 6 meses não choveria. E assim aconteceu. Durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre aquela terra. E isso trouxe uma seca muito grande, e com aquela seca uma escassez que trouxe um empobrecimento sobre aquele povo. E isso tudo aconteceu exatamente por causa do distanciamento daquele povo em relação a Deus. Deixaram o Deus de Israel e começaram a servir a Baal e a Azera, deuses que eram considerados deuses da fertilidade. E agora essa praga vinha exatamente, essa profecia vinha exatamente para exercer o juízo de Deus sobre aqueles deuses e sobre os seus adoradores, aquelas pessoas que tinham deixado o Deus vivo e verdadeiro para adorar Baal e Azera. Então durante 3 anos e 6 meses não choveu. Cadê a fertilidade? Cadê a terra produzir o seu mantimento? Cadê a terra produzir com fartura? Cadê a sementeira produzir a 30, 60, 100 por 1? Uma vez que o Senhor falou que não viria chuva, os rios secaram. Num primeiro momento, o próprio Elias, ele fica ali no ribeiro, o ribeiro de Cedron, e ficou ali durante um tempo, e o Senhor usava os corvos para o alimentar, para trazer carne para ele, pão para ele, mas a água ele tomava do ribeiro. Quando acaba o ribeiro seca, Deus então envia para Sarepta de Sidom. Exatamente, Sidom era a terra de Jezabel, a esposa de Acabe, a rainha, não é? Que junto com o rei introduzira o culto a Baal, ou pelo menos foi quem amplificou o culto a Baal e o culto a Azera naqueles dias, e punindo assim
os profetas do Senhor, perseguindo e matando os profetas do Senhor, ou fazendo com que eles exilassem para o reino do sul, para que fossem para Judá, de maneira que era um período complicado para servir o Deus de Israel naqueles dias. E Deus então levanta o profeta Elias e traz uma profecia que durante 3 anos e 6 meses não choveria sobre a terra. E assim aconteceu. Mas depois de 3 anos e 6 meses, Elias lá em Sarepta de Sidom, na casa de uma viúva, que Deus o enviara para abençoar aquela casa, para abençoar aquela família. E é interessante que Jesus faz alusão a essa situação, que durante os dias do profeta Elias, tinha muitas viúvas em Israel, tinha muitas viúvas necessitadas, mas Deus o enviou a uma terra estrangeira, a uma viúva que não era do povo de Israel, e ali Deus fez os seus milagres, ali Deus preservou a vida, e ali Deus restaurou a vida daquela mulher, do filho dela. Ali Deus fez uma grande obra, manteve aquela família durante a seca, durante a escassez, com provisão, multiplicando os poucos recursos que eles tinham. Não se acabava, não acabava da botija o azeite, não acabava a farinha, e aquele pessoal tem um alimento ainda que simples, mas não faltava o que comer. Depois de vencido esse prazo, Deus fala com Elias para que voltasse para a terra de Israel. E ali então Elias se apresenta a Acabe e fala com Acabe então que a chuva voltaria sobre Israel. Mas antes disso, ele convoca os profetas de Baal, os profetas de Azera, e convoca esse povo sobre o monte. E ali no monte ele restaura o altar do Senhor que estava em ruína, ou seja, o altar a Deus, de se oferecer sacrifício a Deus, estava abandonado, estava destruído, estava contaminado. E Elias então purificou o altar do Senhor, restaurou o altar do Senhor. Ainda que nós queiramos retomar o culto ao nosso Deus, não podemos fazê-lo de qualquer maneira. É necessário restaurar o altar do Senhor. Hoje o altar do Senhor é o nosso coração, é a nossa vida, não é? É o lugar onde Deus habita, onde Deus manifesta a sua glória, onde Deus manifesta a sua presença. Mas naqueles dias no altar físico, Elias então, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor. E ali ele propôs um desafio, que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. E os profetas de Baal então pegaram o seu sacrifício, como estava no número maior, começaram então ali, colocaram o sacrifício, mataram ali o boi, o cordeiro e tal, dispôs ali os pedaços, como se fazia, e Elias calmamente, ele começou a preparar também o boi ali, e colocar sobre o altar que ele já havia restaurado. E ele mandou então que se fizesse um rego ao redor do altar e enchesse de água. Lembrando que tinha 3 anos e 6 meses que não chovia, a seca era grande e a água naqueles dias valia ouro, não é? Mas o profeta falou: olha, enchei esse rego de água. O pessoal providenciou água, obedeceu ao Senhor, e os profetas de Baal começou lá a oferecer o sacrifício e começou a clamar a Baal. Depois de muito tempo eles começaram a se cortar, para tentar constranger Baal a atender o pedido deles, e o profeta Elias começou a zombar: olha, fala mais alto, talvez está de viagem, talvez esteja dormindo, clame mais alto e assim vai acordar e vai ouvir vocês. O certo é que depois de muito tempo clamando, se cortando, se autoflagelando, não houve manifestação nenhuma da parte de Baal. E então Elias, uma vez que já estava colocado o sacrifício ali disposto sobre o altar, ele mandou encher um rego de água e ele clama o Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que veio fogo do céu sobre o altar e consumiu ali o sacrifício, ou seja, em sinal que Deus estava aceitando aquele sacrifício que o profeta tinha colocado, bem como desafio
para que o profeta havia colocado diante de Deus, que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. E aí, uma vez que Deus respondeu com fogo, ele chamou o povo: se juntem a mim, e o povo se juntou a ele. Muitas pessoas estão dispersas, porque estão sendo contaminadas com uma religião pobre, uma religião fraca, uma religião sem o Deus verdadeiro, fundamentada em mentiras, em enganos, em tantas trapaças, em tantas coisas equivocadas, corruptas e erradas. Mas o profeta agora clamou ao Senhor, ele profetizou da parte do Senhor, e o fogo veio dos céus e consumiu ali, até as pedras ali ao redor foram consumidas por aquele fogo, não é? E Deus respondeu com fogo, e ele chamou aquele povo e matou então os profetas de Baal, não é? E na sequência ele ora para que chovesse, e orou uma vez, duas vezes, três vezes. Na sétima vez o rapaz vem dizendo que tinha visto uma nuvem do tamanho da palma de uma mão, do tamanho de uma mão. E Elias então já pegou aquela palavra, correu atrás do rei de Israel, falou: rapaz, monta na sua carruagem aí e vai embora, porque vai ter enxurrada. Então uma chuva muito grande. O rei olhou para o céu, assim, tinha uma nuvem no céu, mas Deus havia falado que a chuva viria, mudança, e o rei foi embora e tal. E Jezabel ficou sabendo então do ocorrido, não é? Que os profetas de Baal, os profetas de Azera tinham sido mortos ali vergonhosamente, diante do desafio, foram frustrados, não é? E foram mortos ali à espada. E ela então jurou pelos deuses dela, por Baal, por Azera, que ela ia empreender todo o esforço para tirar a vida de Elias. Então, Elias tinha acabado de passar por uma grande vitória, por um grande sucesso, atraído o coração do povo para Deus novamente, reconciliado o povo para Deus novamente, tendo a oportunidade de mostrar realmente que Deus é um Deus vivo, é um Deus que nos ama, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que nos quer bem. Mas na sequência, logo depois disso, Elias entra numa situação complicada, ele entra numa depressão, e ele então começa a fugir. Se alguém fala assim: poxa vida, Elias fugiu de uma mulher. Irmãos, Elias desafiou, foi 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. Elias, em condições normais, ele não fugiria de ninguém, era um homem de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio de experiências com Deus. Mas depois de uma grande vitória, ele enfrentou também um grande desafio. Isso está posto aqui na Bíblia, está colocado aqui na Bíblia, para nos ensinar que, por maior que seja a nossa experiência com Deus, nós continuamos sendo homens. Por mais que em algum momento, exemplo de Jesus, você possa ter as suas vestes resplandecentes por causa da glória do Senhor em você, mas essa glória, ela não é permanente, no sentido de que você se divinizou, mas ela passa, e você tem que descer do monte e acolher o fraco, e acolher o necessitado, e expulsar os demônios, e cumprir o propósito de Deus para as vidas. Então, ou seja, por mais que você tenha experiências marcantes, profundas, grandiosas, só é possível essas experiências por causa da ação de Deus, por causa do mover de Deus. Não é eu que faço essas coisas, não é Elias que de si mesmo cismou: agora eu vou fazer tal coisa. Não, ele foi guiado pelo Senhor, ele foi conduzido pelo Senhor, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo. Mas dias depois de tanto sucesso, depois de uma vitória tão grande, era para estar regozijando, era para estar alegrando com o povo de Deus pela vitória, preparando para a perseguição que viria em seguida. E Elias então dá no pé, triste, amargurado. Ele vai deserto afora, não é? E ali ele deita debaixo de um zimbro e pede para si a morte. Ou seja, ninguém pede a morte para si em condições normais. Imagina, você acabou de conquistar uma grande vitória, acabou de passar no Enem, foi aprovado no curso de medicina, teve um grande sucesso, acabou de
alcançar o seu primeiro milhão, né? E depois você quer a morte? Não, ninguém em condições normais pede a morte. Quando, meu irmão, minha irmã, nós vemos alguém pedir a morte de forma direta ou de forma indireta, eu tinha vontade de sumir, eu queria desaparecer, isso é a mesma coisa que aconteceu com Elias, ou seja, eu quero morrer. O desânimo, por algum motivo, entrou no coração daquele homem, daquele servo de Deus, de uma pessoa que foi usada por Deus de uma maneira extraordinária, pouco antes. Mas agora, alguns dias depois, algum momento depois, a depressão entra no seu coração e ele deita ali debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e ele pediu para si a morte, diz, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A depressão, meus irmãos, leva a pessoa a querer morrer. Na verdade, a única coisa que o deprimido quer é morrer. Ele pode acertar a Mega Sena sozinho e ter aquele grande prêmio, talvez na hora ele até dê um salto, talvez na hora ele fale, opa, que bom, mas passa um instante depois, aquela alegria não permanece, porque os hormônios que operam no nosso organismo, que produzem a satisfação, a saciedade, o bem-estar, não está produzindo a contento. E isso causa o abatimento, a tristeza, a melancolia, o afastamento, e a pessoa, o que ele quer naquele momento é morrer. Às vezes as pessoas hoje não têm coragem de falar isso para nós, e às vezes eles usam outros tipo de palavra, minha vontade era sumir, minha vontade era desaparecer. Ele está dizendo, eu quero é morrer, eu quero é morrer, o melhor que poderia me acontecer é morrer. E isso aconteceu com Elias, e isso está aqui para nos deixar claro, como é dito lá em Tiago, que Elias era homem semelhante a nós, tanto para ser instrumento nas mãos de Deus, para Deus realizar grandes coisas, como também homem capaz de padecer as mazelas da vida, as coisas que acontecem aos mortais, aos homens e mulheres, às pessoas que estão aqui nessa terra. O que causou essa depressão de Elias, eu não sei te dizer. Mesmo porque a depressão geralmente não é causa de uma única coisa. É muito comum quando alguém suicida, tira a própria vida, alguém trazer a solução. Fulano se matou porque estava endividado. Fulano se matou porque a esposa o traiu. Fulano se matou porque o esposo o traiu. Fulano se matou porque ele ficou desempregado. Nunca é uma coisa só. É um conjunto de coisas que vão agindo no coração da pessoa, e que se a pessoa não for acolhido, se não percebermos a situação, se não orarmos ao Senhor, e tem situações que não é só na oração, além da oração, você vai encaminhar para um médico, para um psiquiatra, tem situação que a pessoa vai tomar medicamento e não tem problema nenhum com isso, não é pecado tomarmos medicamento não, eu uso óculos porque eu não consigo ver direito. O que adianta eu tirar o óculos daqui e não conseguir fazer a leitura da palavra? Que vaidade boba é essa? Sendo que eu posso colocar um óculos e enxergar perfeitamente. No mesmo em relação a qualquer outra coisa. Se um dente nosso dói, nós vamos no dentista e providenciamos o tratamento daquele dente. Se precisar de uma obturação, fazemos a obturação. Se precisar de um canal, fazemos o canal. E aquilo que é necessário, que hora que temos que colocar aquele monte de ferro na boca lá para endireitar os dentes, porque os nossos dentes estão tortos. E ninguém vê problema nenhum em relação a isso. Mas quando fala que alguém está deprimido, não vai por quê? Se você estivesse enxergando mal, você não ia no oftalmologista. Se tivesse um problema no dente, você não ia no dentista. Por que eu não posso ir no psiquiatra? Por que eu não posso ir no neurologista? Não tem problema algum, meu irmão, que eu não possa ficar doente. E Elias estava ali, doente, pedindo para si a morte. Olha, basta. Senhor, você já deu, Senhor. Olha, está na hora. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que quem sabe se já deu ou não é Deus. Muitas vezes nós achamos que já deu, que já acabou, que o propósito de Deus na nossa vida já se cumpriu, que não tem mais nada o que fazer, que não estamos mais em condições de sermos instrumentos nas mãos de Deus, nos sentimos fracos. Mas aí o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus opera em mim.
Irmãos, se estamos fracos, vamos deixar o poder de Deus operar na nossa vida. Vamos nos tratar. É uma oportunidade de você ir ao médico, é uma oportunidade que você tem de falar com um psiquiatra, que você é gente, que você é um homem, que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, mas que você é um homem, e como homem, como mulher, você tem problemas, você está sujeito à mesma coisa que qualquer mortal pode passar, você também está suscetível a passar por essas coisas, e não há problema algum nisso, isso só mostra que você é humano. Algumas pessoas se iludem com algumas figuras, né? A figura lá de Apocalipse, o anjo da igreja, e algumas pessoas estão na obra, pastores, homens de Deus, e eles acham que são anjos, que são etéreos, que já saiu do campo do humano, já, do mortal, e isso não é verdade. Somos homens, somos mulheres, enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos suscetíveis às coisas, sim. Temos que parar de ouvir notícia de pastor que se suicidou, sendo que essa vida podia estar aí, podia ser recuperada, podia ser restaurada, se a igreja tivesse sensibilidade, se a família tivesse sensibilidade para identificar os problemas daquela pessoa, que toda vez que aquela pessoa falou assim que queria sumir, que na verdade ele está dizendo que queria morrer. Muitas pessoas costumam indagar, mas pastor, como que a pessoa pode tirar a sua própria vida? Quando morrer para ele causa menos medo do que viver. A pessoa tira a sua vida, quando morrer para ele causa menos medo do que viver. Porque quando a pessoa está nessa situação, o grande pavor da vida dele é viver. O grande pavor da vida dele está no meio de pessoas. A pessoa o tempo todo quer se isolar, o tempo todo quer ficar sozinho, o tempo todo quer se afastar, porque ele quer morrer. E às vezes ele faz um esforço gigantesco para estar no meio da família, para de vez em quando ali dar um sorrisinho, contar uma piadinha, mas na verdade ele está doido que todo mundo vai embora, ele fica no cantinho dele. Ele está doido para acabar o culto, ele ir para casa e ficar sozinho, porque ele está doente, não é porque não gosta de Deus, não é porque não ama a Deus, é porque está doente, e o doente precisa ser tratado. Então Elias fala com o Senhor que o Senhor já deu, não sou melhor do que os meus pais, não é? Já deu, basta para mim, acabou. E deitando-se debaixo do cinto dormiu, e eis que o anjo tocou, ele disse: levanta-te e come. Irmãos, Deus sabe como chegar em cada um de nós, Deus nos conhece muito bem. Elias deitou debaixo do zimbro, dormiu. Depois de algum tempo, eu creio que Deus o deixou dormir bastante, não é? Se tem uma coisa que o deprimido gosta, é o tempo que ele está dormindo, porque enquanto ele está dormindo, ele não pensa na sua dor, ele não pensa no seu sofrimento, no seu abatimento, na sua angústia, ele não pensa em coisa alguma. Então o tempo que ele está dormindo é uma bênção, é uma coisa maravilhosa, parecido com o sono é a morte. Então por isso que eu anseio às vezes tanto pela morte. Mas o anjo o acorda: opa, levanta, come, levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Elias estava falando: Senhor, já deu, já acabou, já basta. E o anjo do Senhor então, depois de deixá-lo dormir, o acorda, traz para ele um pão cozido nas brasas ali, não é? E fala: levanta-te e come, porque a viagem ainda te é demasiadamente longa. Ou seja, Deus ainda tem planos na sua vida, Deus tem propósitos na sua vida. Muitas vezes você está achando que já deu, que não tem mais o que fazer. Irmão, se você está vivo ainda, é porque Deus ainda tem planos para fazer na sua vida, senão você já tinha sido recolhido, senão você já tinha sido levado para os céus, senão você já tinha sido levado para estar com o Senhor. Então, se você ainda está vivo, doente ou são, se você está vivo, é porque Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida. A viagem ainda pode ser longa, ainda pode ter muito tempo para Deus usar você com graça, para Deus te instrumentalizar por meio dele, fazer a obra, levar vida, levar esperança, levar paz, levar alegria, levar a palavra do Senhor para outros.
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites. É interessante que Moisés, ele jejuou, ele subiu no monte e ficou 40 dias e 40 noites sem comer. A Bíblia fala que Jesus também ficou 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. E aqui o texto fala que Elias, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ou seja, cumpriu ali uma boa jornada. Irmãos, Deus tem um alimento que vai te capacitar a andar. Muitas vezes você não se dá conta, muitas vezes está difícil de levantar da cama, muitas vezes está difícil de dar um passo, mas se você deixar Deus te conduzir, se você deixar Deus te alimentar, você ainda vai caminhar em direção ao propósito de Deus para a sua vida, em direção à missão que Deus tem preparado para você. E aí a Bíblia fala que entrou Elias numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor dizendo: que faz aqui, Elias? E ele respondeu: tem sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Irmãos, Elias responde ao Senhor. Deus sabe o que está acontecendo conosco, mas muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de verbalizar o que está acontecendo conosco, de abrir o nosso coração diante dele, e é sempre uma oportunidade, irmãos, maravilhosa quando nós podemos verbalizar, porque quando nós verbalizamos, nós vivemos aquilo de certa forma mais de uma vez, a gente revê algum conceito que porventura às vezes a gente está equivocando nele. Então é uma oportunidade que Deus nos concede chegar diante dele e falar o que está acontecendo, e ele então fala, Deus então fala com ele: vem para cá, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que passou um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, meu irmão? O que fazes aqui? Qual o seu projeto? Qual o seu propósito? Qual a sua intenção? O que você faz aqui? Elias estava numa caverna. Você não pensa numa caverna num lugar iluminado, num lugar claro. Uma caverna, geralmente quando você pensa numa caverna, você pensa num lugar escuro. Você pensa que ali pode ter morcegos, não é? Você pensa que naquela caverna pode ter algum bicho, aranhas, escorpiões. Você pensa que aquela caverna pode servir de abrigo ali para uma fera, um leão, um animal feroz. E você lá dentro daquela caverna, como se estivesse voltado para o útero, não é? Na escuridão, num local escuro. E Elias estava ali, mas Deus o chama para fora. Deus te chama para fora da caverna. A caverna é um lugar escuro. A caverna é um lugar que não é muito agradável de se estar. Talvez por um breve momento, talvez seja a melhor opção, mas não é o melhor lugar. Deus te chama para fora. Vem para fora. Sai da escuridão. Sai desse lugar que parece mais uma tumba, que parece mais um caixão. Sai deste lugar, vem para fora, põe-te em pé diante de mim, vem para fora. E Elias sai para fora. E então a Bíblia fala que veio um vento, e o vento fendia as rochas, ou seja, o vento abria as rochas ao meio, né? E causava um estardalhaço todo. Mas aí a palavra do Senhor nos fala
que o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto grandioso, um terremoto que abalava tudo, que sacudia tudo, mas também o Senhor não estava no terremoto. Mas veio um fogo e lambia as rochas, derretia as rochas e causava uma grande destruição e fazia um estardalhaço, mas o Senhor também não estava no fogo. Mas aí veio uma voz mansa e delicada, e o Senhor fala com Elias: vem para fora. Imagine você, uma pessoa deprimida, uma pessoa que quer morrer, uma pessoa que já encontrou talvez um lugar que ele considera a sua tumba, uma caverna, um lugar escuro, e ele fala: Senhor, só basta agora o Senhor recolher o meu espírito, já estou aqui, o Senhor recolheu, já estou enterrado já. Mas vem um vento causando um estardalhaço. Irmãos, Deus sabe como chegar em cada um. Deus não vai pegar uma pessoa que está amedrontado, está apavorado, que está tendo dificuldade de viver, que está tendo dificuldade de andar, e um vendaval vai assustar essa pessoa ainda mais. Deus não estava no vendaval. Veio um terremoto abalando tudo, destruindo tudo, sacudindo tudo, e Deus não estava ali. A pessoa já está todo abalado, Deus vai abalar a pessoa ainda mais. Veio também um fogo, e o fogo lambia tudo, e arrasava tudo, e queimava tudo, e Deus não estava também no fogo. Mas Deus veio com uma voz mansa e delicada. Deus sabe como chegar em cada um de nós. E alguém vai dizer: pastor, então Deus sempre fala com uma voz mansa e delicada. Quando é necessário. Cada caso é um caso. Tem hora que Deus vai te falar com você de forma enérgica, porque naquele momento você precisa ouvir uma voz enérgica. Mas no momento que Elias estava abatido, desanimado, o terremoto só servia para amedrontar. O fogo só servia ainda para, talvez, puxa vida, esse terremoto vai vir aqui, vai fechar essa caverna e eu vou acabar de morrer. Esse vendaval que está partindo até as rochas no meio, vai partir as rochas dessa caverna onde eu estou, e eu já estou sepultado aqui neste lugar. Fogo vai vir aqui e vai acabar e tal, vai até me cremar, já vai estar completa, a obra completa. Mas Deus sabe como chegar em cada um de nós. E Deus veio naquela voz mansa e delicada: Elias, vem para fora. Deus sabe como chegar em você em cada situação da sua vida, em cada momento da sua vida. E Deus então pergunta para Elias: o que fazes aqui? O que fazes aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você distanciou de Deus? Por que você deixou a luz? Por que você está agora nas trevas? Porque você não deixa Deus agir na sua vida e cumprir o propósito que Ele tem na sua vida? Por que você quer abreviar os seus dias? Por que você quer tirar a sua própria vida? Deus te ama. Deus te ama, Deus quer te alimentar. A viagem ainda é longa, ainda tem um trajeto pela frente, ainda tem planos pela frente. A viagem ainda é longa. Não queira você determinar o tempo de parar. No tempo de parar, Deus vai falar com você: para. Deus falou com Arão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Enoque. Mas quando chegar o tempo certo, mas enquanto ainda tiver uma longa viagem, não abrevie os seus dias. Se coloque nas mãos do Senhor, se alimente do alimento dos céus. Esse alimento dos céus é Cristo Jesus. E você vai ser então capacitado a cumprir o seu trajeto, ainda que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, ainda que tenha espinhos no caminho, ainda que tenha obstáculos difíceis de ser transpostos no caminho, o Senhor vai te alimentar para você continuar a sua viagem, continuar o seu trajeto, cumprir o propósito de Deus na sua vida. E Deus então fala com ele o seguinte: volta pelo caminho para o deserto de Damasco,
Quando lá chegares, ungirás Azael para ser rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Deus tem propósito para as nossas vidas. Elias achava que estava acabado, achava que já deu, já queria jogar a toalha, mas Deus estava falando para ele: olha, eu vou te alimentar, eu vou te fortalecer, eu vou te restaurar, eu ainda tenho missão para que você cumpra, e eu vou te ajudar a cumprir essa missão. A viagem é longa, mas eu vou estar com você nessa viagem, eu vou te capacitar, eu vou te ajudar, eu vou te conduzir. Você ainda tem uma missão, eu quero que você volte pelo caminho que você veio, e você vai ungir Azael para que seja rei sobre a Síria. Eu quero que você unja Jeú para que seja rei sobre Israel. E quero que você unja a Eliseu para que seja profeta em teu lugar. Não queira abreviar o tempo. O Senhor tem propósito na sua vida. O Senhor te chamou. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus, você é um adolescente de Deus, uma criança de Deus. E Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem planos para te abençoar. Nessa vida nós teremos aflições, nós vamos passar por intempéries, nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar situações, ventos contrários, mas o Senhor é conosco para nos conduzir à vitória. Não queira você dar cabo dos seus dias, não queira você abreviar os seus dias, não queira você abreviar a missão que Deus tem para você. Se jogue nos braços do Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso para te restaurar, te capacitar e te conduzir à vitória. Elias não tirou a própria vida, mas no momento certo, no momento adequado, quando ele estava ali no Jordão, atravessando o rio, veio uma carruagem de fogo, e Deus então separa Elias de Eliseu, e Eliseu é conduzido então no redemoinho para o céu. Deus tem um fim glorioso para você. Deus tem um fim glorioso para você. Não queira de maneira nenhuma interferir nisso. No momento certo, Deus vai te levar, com você cumprindo a sua missão, com você sendo um instrumento nas mãos de Deus, com você sendo aquele que levou a palavra de Deus para abençoar muitas vidas. E quando chegar no final, Deus vai te levar de uma maneira gloriosa. Que Deus em Cristo te abençoe.